Faça isso para conseguir a liminar no pedido de tutela provisória. Seja bem-vindo a mais um encontro onde eu apresento a lição prática jurídica do dia. Hoje, a nossa lição prática de número 60, de um total de 365. Diariamente, eu tenho esse compromisso, durante todo o ano de 2023, de apresentar a você um conteúdo jurídico voltado a obter sucesso na defesa do executado ou a vencer o processo de conhecimento. Vamos falar agora especificamente sobre tutela provisória. Tutela provisória é uma estratégia processual muito bem-vinda no processo de conhecimento. Obter a liminar no início do procedimento é um sucesso para a sua atuação prática. O seu cliente, autor da ação, certamente ficará feliz quando você consegue antecipar para o início do procedimento a concessão de uma tutela, ainda que provisória, que já vai trazer um resultado efetivo em favor do seu cliente. Ou você vai antecipar o próprio bem da vida, aquilo que ele receberia só no final do procedimento, ou você vai antecipar uma medida que vai salvaguardar, resguardar a efetividade da tutela definitiva concedida por cognição exauriente ao final do procedimento. Você vai conseguir uma medida que vai proteger o direito dele, para que o direito dele possa ser usufruído, utilizado, quando prolatada a sentença, quando definida a questão. Muito bem. Então é muito importante você ter essa estratégia, né, de já conseguir a antecipação do pedido através da tutela provisória. Bom, para concessão de uma tutela provisória de natureza urgente, o Código de Processo Civil, ele prevê a presença de 3 requisitos, que são elementos que evidenciam, ou seja, um dos requisitos para a concessão da tutela provisória é justamente a petição inicial estar instruída com provas pré-constituídas que demonstram, que evidenciam a situação de urgência e a situação de perigo da demora. É muito importante, portanto, para a concessão da tutela provisória, que você, que advoga em favor do autor, você tenha uma estratégia de produzir a prova pré-processual. Aquilo que eu chamo, de gestão privada da prova. Por que você tem que se preocupar com a prova já antes do ajuizamento da ação? Para largar na frente dentro do procedimento, em comparação com o réu. Para já instruir a sua petição inicial com documentos, com provas pré-constituídas que vão poder aqui auxiliar na formação do convencimento do juiz, para que você receba a tutela definitiva lá no final, mas também, principalmente, para que o juiz possa conceder a liminar. Para que um juiz possa conceder uma liminar em tutela provisória de urgência, o juiz tem que ter uma certa segurança jurídica em relação àquilo que está sendo afirmado, alegado pelo autor na inicial. E o juiz só vai ter essa segurança jurídica se aquilo que está alegado, afirmado na petição inicial, estiver evidenciado por meios de provas pré-constituídos. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é essa: produção de prova pré-processual. Que prova, professor? Vai depender aí do caso concreto. Mas você pode produzir, por exemplo, um pedido administrativo para exibição de documento ou coisa. Você pode produzir uma perícia extrajudicial. Você pode produzir uma ata notarial. Você pode produzir uma prova documental eletrônica, um vídeo, uma foto, um áudio. Você pode, enfim, ter aqui uma atuação ativa na produção da prova antes do ajuizamento da ação. Mas vamos lá. Além desse aspecto, que é o dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, para que seja concedida uma tutela provisória, o Código de Processo Civil, a partir do artigo 297, mais especificamente no artigo 300 do CPC, lá está dito que há necessidade ainda da probabilidade do direito e do perigo da demora. Preste atenção aqui. A probabilidade do direito
Significa que aquilo que está relatado na causa de pedir e no pedido, lá da petição inicial, aquilo tem substrato, aquilo tem guarida no ordenamento jurídico brasileiro. Aquilo é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece essa pretensão do autor. Muitas vezes a petição inicial, quando ela vem com um capítulo de concessão da liminar em tutela provisória, o advogado acaba gastando muita tinta aqui na probabilidade do direito. Traz uma doutrina sobre tutela provisória, coloca lá, cita jurisprudência sobre tutela provisória, sobre a probabilidade do direito. Traz questões de direito que não precisam ter tanta atenção assim por parte do advogado, da advogada, do autor. Por quê? Porque, bem ou mal, a probabilidade do direito é a questão jurídica. E a questão jurídica, né, de se antecipar o pedido ou a providência cautelar numa liminar, essa questão do direito, a probabilidade do direito, o juiz conhece. Bem ou mal, o juiz conhece. O importante é você atentar-se para o outro requisito, o perigo da demora. E esse perigo da demora, leia-se, uma situação concreta de urgência que você, como advogado, tem que apresentar para o juiz. Tem que fundamentar na sua petição inicial, no tópico da tutela provisória, qual é a urgência do caso concreto. Porque o seu cliente não pode esperar o tempo do processo. O seu cliente tem razão, ele não pode esperar o tempo do processo, porque se ele esperar o tempo do processo, ele terá um prejuízo em relação à sua pretensão, em relação ao seu pedido. O seu pedido não vai poder ser efetivado lá na frente. E não vai poder ser efetivado, usufruído, realizado, porque temos uma situação concreta de perigo. Vai se perder esse direito ao longo do processo se não for antecipado a tutela. Esse é o requisito principal para você ter sucesso no pedido de tutela provisória. Para isso, na sua petição inicial, você vai ter que contar uma história, vai ter que relatar um fato que tem início, meio e fim. Esse fato que você vai relatar, essa história, ela tem que apontar para uma situação concreta, onde o seu cliente tem urgência, o direito dele está ameaçado, ou se antecipa a concessão da tutela através da medida liminar, ou ele vai perder, ele vai ter um prejuízo efetivo. Aqui você tem que ser preciso para mostrar para o juiz, argumentar e mostrar a razão pela qual a tutela tem que ser concedida. Você tem que descrever o perigo da demora, a situação de urgência. Você vai ter que contar um fato ali que caracteriza essa urgência. Ou eu antecipo a tutela para agora, concedendo o remédio, ou o meu cliente autor vai morrer no curso do processo. Ele não pode esperar o tempo do processo, porque vai causar um prejuízo concreto a ele. Descreva isso, afirmando com detalhes os elementos que evidenciam esse perigo da demora. Esse é o principal requisito. E você tem que juntar documentos que comprovam isso. Pode juntar também imagem da situação fática, vídeos, áudios, fotografias, para relatar a realidade para o juiz ter contato com essa realidade que você está narrando e perceber que aqui, de fato, ou se antecipa ou se perde. Nessa situação concreta, a tutela é deferida. Então, gaste tinta, né? Gaste tinta com a descrição precisa dos fatos quanto ao perigo da demora. Esclareça essas circunstâncias, evidencie com datas, com pagamentos, com comportamentos, com a urgência, com o perigo do tempo do processo. E traga sempre elementos de provas que evidenciam isso. Provas documentais, fotos, áudios, vídeos, depoimentos por escrito. Prove através de meios
produzidos pré-processualmente aquilo que você está afirmando, alegando para o juiz na inicial. Professor, eu não tenho prova, ou a minha prova é uma prova muito fraca, muito frágil. Você pode pedir também uma justificação prévia, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º, ou seja, antes do juiz conhecer o pedido de liminar, que seja realizada uma audiência para oitiva de testemunhas, e essas testemunhas vão relatar exatamente os requisitos da tutela provisória. O perigo da demora, principalmente, ok? 300, parágrafo 2º do CPC trata disso. É isso, se atentando para a produção das provas e a descrição dos fatos que evidenciam, né, esse perigo da demora, essa urgência na antecipação da tutela, você consegue sucesso no seu pedido e já alcança uma vitória no início do procedimento, onde normalmente são pedidos e concedidas as tutelas processórias, as tutelas provisórias, lá na fase postulatória do procedimento comum, lá no início, quando o juiz vai analisar a petição inicial. É isso aí. Espero que você aproveite esse conteúdo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.